Olá, seres sagrados, mais uma vez aqui estou, sou a Sônia, sou uma terapeuta holística, trabalho aí com as terapias de cura multidimensional, leitora dos registros akáshicos e agora estou com a terapia colo de mãe. Então, demorei porque nesse processo todo, para chegar aqui para gravar esse vídeo, eu tive que viver muitas coisas. Então, este canal ele tem esse objetivo, de eu trazer as minhas experiências e fazer esse convite a cada um de vocês a vir junto comigo nessa caminhada para olhar para nós mesmos e ver aquilo que nos impedem de evoluir, de buscar a felicidade, a libertação, a de nos reconhecer como seres sagrados, porque o nome deste canal é o Sagrado Feminino e o Sagrado Masculino. E por que eu repito, o sagrado duas vezes? Porque eu quero afirmar que tanto o homem como a mulher são seres sagrados, todos nós somos seres sagrados, independente, do nossa condição financeira, social, religiosa, seja lá como for, somos seres sagrados. E a palavra sagrado eu trago para mim como uma essência, aquilo que é valioso, precioso, que está dentro de nós, que somos nós mesmos, É essa divindade que somos e que precisamos aí olhar para essa grandeza, Para essa beleza que cada um é. E nessa minha caminhada, nesse período em que eu estive ausente, eu fui olhar justamente e trago aqui a questão das crenças limitantes e as mentiras que contamos para nós mesmos. Então, esse é uma experiência que vivi, que eu refleti bastante e observei que, mesmo eu estando nessa minha caminhada, que eu busco aí uma evolução espiritual, uma expansão de consciência muito grande comigo mesma, para que eu possa fazer as mudanças internas e que para alcançar a felicidade, para que eu possa ser uma pessoa feliz, livre, sentir a leveza no meu caminhar, Então, no começo da minha trajetória, desde criança, desde quando eu me entendo por gente, eu comecei a me entender de fato, eu carregava muitos pesos e muitas dessas questões eram questões de incompreensão comigo mesma, crenças limitantes, muitas vezes relacionadas até, sim, religiosas, mas não querendo entrar aqui em questão de religião, mas havia muitas crenças limitantes que me impediam de olhar quem realmente eu era, E até mesmo de negar as minhas sombras. E se eu não olho para essas questões, é algo que me impede de olhar, que quando eu olho, eu tomo a coragem para olhar, eu ilumino. Eu trago luz para aquilo que eu não estava querendo ver. E quando eu encaro com a coragem, eu assumindo aquilo, eu faço escolhas. E aí eu posso escolher, ou eu não quero ver, ou eu vou sofrer e me afundar ainda mais em dores e sofrimentos, ou eu escolho simplesmente olhar, aprender e falar, agora eu posso fazer diferente. Eu tenho esse poder de escolha. Então, uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada é o grande poder de escolha que cada um de nós temos. Temos o livre-arbítrio e podemos escolher. O que nos impedem de escolher, às vezes, caminhos mais leves e iluminados são as crenças, essas energias das quais ficamos presos por vários fatores, E um desses fatores é a questão de crenças e que carregamos dentro da nossa família, Então são uma série de coisas, mas vamos lá, vamos falar da Sônia, que é mais fácil. Eu pôr o exemplo,
como sempre, da minha caminhada, porque aí cada um de vocês vão buscando aí na caminhada de vocês quais são essas crenças. Então, as crenças limitantes, elas são crenças às vezes que estão relacionadas a sentimentos de baixa vibração, da qual você carrega, questões religiosas e por aí vai, né? É tudo que limita, que impede você de acreditar, de abrir a sua mente para olhar algo novo, né? E você fica preso àquela ideia limitante, né? E que não traz a você a felicidade, está trazendo a você um caminho pesado, um caminho com energias densas. Então, observar essas questões e as mentiras que anda contando para você mesmo. Por exemplo, eu dizia para mim que isso eu não consigo fazer. Por exemplo, dirigir um carro. No começo eu morria de medo, passava várias ideias na minha cabeça que eu poderia não conseguir. Essa é uma mentira que eu contava para mim mesma, algo que eu desejava muito, porque aprender a dirigir vai me dar mais independência, mais autonomia, e eu precisava dessa coragem e trazer esse potencial em mim, dizer para mim mesmo que eu consigo, porque devido às crenças, começa a falar em sua mente, não, você tem medo, você é medrosa, você não vai conseguir. Então, são padrões mentais, né? Das quais, se eu não tomo consciência, aquelas energias, elas tomam conta dos meus pensamentos e vão aí refletir nas minhas ações, causando aí esse bloqueio, né? Essa resistência em querer, né? E não sair daquela situação. É algo que eu desejo muito, eu estou intimamente desejando, eu quero aprender a dirigir um carro, mas se eu não trago aqueles medos e olho para eles e falo, não quero mais isso, né? Abre a malinha lá, pega aqueles medos e amor e luz, e esvazia a mala, você vai carregando esse peso e isso você vai levando para toda a sua vida, em outras situações. Então, esse é um exemplo do qual eu falo aqui. E eu, olhando para tudo isso lá, uns anos atrás, eu comecei a falar, não, eu vou aprender, eu quero aprender. Então, aí eu coloquei uma energia de determinação, coloquei uma energia de coragem, né? E falo, eu vou aprender. E assim foi, eu consegui, avancei. E quando você consegue, o que você traz para você é uma energia de alegria, de vibração alta, de conquista, né? Porque você superou todas aquelas barreiras. Então, esse é um exemplo que eu trago, né? Mas há vários outros aí, das quais eu passei em relação a estudos, faculdade, quantos medos não passamos aí e não consegui, às vezes, fazer um teste, uma avaliação, porque você sempre se sentia que não era preparado para tal coisa, sendo que você estudou, você se dedicou e mesmo assim começando a carregar aquele pensamento de insegurança, né? Outra coisa também que eu vejo que eu avancei, que eu fui refletir bastante, é a questão da minha autoestima, né? Olhar para mim hoje, eu falo, hoje eu consigo olhar e falar quanto eu avancei. E nesse período que eu estive ausente, avancei um pouquinho mais, dei mais um passinho, porque ainda tinha algumas questões aí em relação às terapias que eu realizo, que eu precisava ainda aprimorar em mim, que seria a questão da autoconfiança, a certeza do potencial que eu tenho, a certeza da minha capacidade, que é ilimitada, assim como a sua também é ilimitada. E acreditar nisso é olhar para essas sombras, das quais me causavam, né, passado, medo, e não querer mais aquilo, e eu fazer escolha. E mais uma vez eu decidi a escolher, né? Falar, não quero mais isso, eu sou capaz, infinitamente capaz de fazer coisas maravilhosas. E quando a gente começa a desbravar, a soltar, pegar aquela bagagem
tá lá no porão da nossa mente e abrindo uma a uma, que tem que ser, né, com amor, com cuidado, né, porque aí não podemos cair no auto-julgamento, né, e começar a olhar para essas questões e ver o quanto temos a capacidade de avançar, de evoluir quando nos permitimos, quando nos acolhemos e nos amamos, olhando todas essas sombras com amor, compaixão, gratidão, porque são lições, né? Foram lições que eu aprendi e eu falei, uau, né? Eu sou boa nisso, eu sou uma excelente terapeuta, eu consigo fazer isso muito bem. E acreditar nisso é algo maravilhoso, isso te dá força, é uma potência, né? Mas uma potência assim com você mesmo. Primeiramente sempre você, né? Sempre eu, comigo mesma, né? Porque é uma potência que eu trago e que eu sinto força, a minha energia vital se eleva, a minha saúde se eleva, a minha alegria, a minha autoestima. Então traz muita elevação, né? Então se traz muita elevação é muito mais luz no meu caminhar. Porque quando eu estou totalmente nutrida de tudo isso, dessas energias elevadas, eu me preencho totalmente. O meu ser se torna cada vez um ser mais preparado para depois eu conseguir, como terapeuta, ajudar aqueles que vão precisar de mim, que chegam até mim. Porque aí sim eu terei como olhar para ele com o mesmo amor e compaixão que eu olhei para mim, né? Então esse exercício que eu fiz foi muito comigo mesma, assim, que esse é o objetivo do canal, é eu fazer esse exercício de olhar para mim mesma e tomar o cuidado, ficar sempre atenta com os autojulgamentos, com a autocrítica, né? Para que eu não caia nesses ciclos novamente, né? De descrença de mim mesma e para que eu também não faça isso com o outro, com meus irmãos, né? Com as outras pessoas, né? E olhar, porque quando eu faço esse exercício de olhar para mim, em tudo isso que eu falei aqui, eu consigo olhar para o outro na mesma medida, no mesmo amor, né? Amar o outro na mesma medida, porque eu estou me amando, então eu consigo olhar para o outro desta forma, e isso é incrível, porque isso traz uma grande lição. Eu vejo que eu aprendi muito nesse período, porque é uma verdade isso que eu trago para vocês, né? É algo que eu realmente vivi, recebi muitas bênçãos, né? E uma dessas bênçãos que eu recebi, eu quero falar isso numa live, que é a terapia colo de mãe, que eu recebi de um ser de luz, que é a Mãe Maria, que trouxe para mim essa terapia grandiosa, e cada vez mais que eu a utilizo, eu começo a perceber a profundidade que é essa terapia, o poder que essa terapia tem de nos levar ao que é mais de sagrado em nós. E nas terapias que eu tenho realizado, na terapia colo de mãe, que é um grande acolhimento das mães divinas, das mães da natureza, né, de toda a luz, com todas as proteções, é uma terapia que ela faz uma reconexão com a sua ancestralidade, com as mães que você foi, né, e com a mãe que você é, independente se você seja mãe nesta vida ou não, é trazer essa energia do amor para você, e essa energia, né, do poder, da força também para você, que é a energia, né, do pai, da mãe, olhar para todo esse processo. Aí num próximo vídeo aí eu quero fazer uma live falando dessa terapia, dessa grande bênção que eu recebi. Eu sou profundamente grata, né, à canalizadora Cláudia, porque ela foi um instrumento, né, de muito amor. Ela é um instrumento de muito amor e muita luz, que foi através dela que nossa amada Mãe Maria trouxe até a mim. E para eu receber essa terapia, ela teve que trazer para mim uma verdade muito forte lá atrás, na minha caminhada de alma, que isso
mexeu intimamente, mas foi necessário para que eu estivesse agora preparada para fazer essa terapia nas outras pessoas. E eu vejo agora trazendo isso a vocês, falando aqui, né, deste tema das crenças limitantes e as mentiras que contamos para nós mesmos. Ela trouxe justamente algo que me bloqueava, né, de não olhar para a vida com gratidão, de não olhar para a vida porque eu estava presa a uma dor de não valorizar a vida. E muitas vezes isso é doloroso, a gente olhar que lá atrás a gente, eu, Sônia, eu caminhei neste caminho, mas eu consegui olhar isso com muita gratidão. Eu simplesmente hoje, a cada terapia que eu faço, eu agradeço profundamente, porque a cada terapia eu coloco ali todo o meu amor, minha gratidão, porque hoje eu consigo fazer de toda essa caminhada que eu vivi, trazer isso como um instrumento para o outro, para que eu possa servir ao outro e mostrar para o outro o quanto ele também pode, né? Então é isso que eu quero deixar hoje aqui para vocês, este convite, esta reflexão para que cada um possa olhar por ser sagrado que cada um é. Vocês são sagrados, muito sagrados, né? Vocês carregam em seus corações uma essência divina, poderosa, e olhar para isso, e olhar para as sombras, né, com muita nobreza, respeitos, né, sem autojulgamento, sem crítica, autocrítica, se acolher, se amar, e que possamos juntos aí caminhar nesta caminhada de luz, buscando essa evolução, refletindo sempre em cada ação, em pensamento, buscando estudos, assim como eu já sugeri a vocês, se assim vocês decidirem buscar, é uma escolha, livre-arbítrio, sempre, né, precisa ser respeitado, mas aqui é um bate-papo, né, é algo que podemos trocar, né, então fica aqui a minha gratidão por cada um de vocês e que possamos juntos aí caminhar, né, num caminho muito mais iluminado e também, né, e caminhar neste caminho iluminado é olhar para nós mesmos. Então é isso, vocês são sagrados, gratidão.